Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, cartomante, mestre, reiki, terapeuta holístico e vamos juntos saber qual será a energia para o nosso segundo semestre? O que as cartas nos dizem de como será o nosso segundo semestre? Vamos perguntar ao baralho cigano? Então, enquanto estiver embaralhando as cartas, pense no seu nome completo, na sua data de nascimento, trazendo a sua vida para o aqui e o agora, se libertando de todos os medos, de toda a insegurança, de todos os traumas, de tudo aquilo que você não quer mais. Se liberte, não tenha medo de se arriscar. Seja você. Lembrando que essa é uma leitura intuitiva, pode ser que não ressoe para todos. Pegue aquilo que fizer sentido, aquilo que não fizer, entregue para o universo. E também é uma leitura atemporal. Então, se você chegou num vídeo, independente da data de postagem, entenda, sempre haverá uma mensagem para você. Entenda, pegue aquilo que faz sentido, o que não fizer, entregue para o universo. E caso vocês queiram uma leitura individual, personalizada, voltada para a sua energia, na descrição tem o meu contato. Reserve já seu horário e vamos fazer a sua leitura. Estou com a agenda aberta para começar já a fazer a mandala pessoal para os próximos meses. Se você quer se planejar para os próximos 6 meses com uma leitura mais aprofundada, com uma leitura muito mais voltada para a sua energia e para o seu momento, esse é o momento. Esse é o time certo para você. Reserve já seu horário e vamos conversar. Então vamos para a nossa leitura de hoje? O nosso semestre começa com a energia da casa, com a energia da construção, da estruturação. Então, podemos entender que tudo aquilo que nós começamos a alicerçar nesse primeiro semestre, no segundo semestre, será uma energia de reconstrução, de começar a erguer as nossas paredes, começar a construir a nossa essência. Primeiro mês, o primeiro semestre foi aquela energia, aquele momento em que precisamos rever todos os nossos medos, todos os nossos traumas, tudo aquilo que estava nos atrapalhando, tudo aquilo que estava nos prejudicando. E este semestre, que vai se iniciar a partir do mês que vem, pede que nós tenhamos essa consciência, que tenhamos essa reestruturação de tudo aquilo que nós já fizemos e de que tudo que nós planejamos fazer ainda. Precisamos escolher o que nós vamos querer para esse segundo semestre. Então, enquanto estamos construindo as nossas bases, as nossas paredes, o nosso templo, a nossa essência, precisamos começar a escolher quais materiais, quais produtos ou o que nós vamos querer manter ou não. Para ficar menos complicado, estamos nos reconstruindo, estamos reconstruindo a nossa energia, reconstruindo o nosso templo interior. Mas para isso precisamos entender quais energias, quais lembranças, quais memórias afetivas vamos continuar mantendo. Vamos continuar mantendo velhos hábitos ou vamos construir junto com esses alicerces novos hábitos, novos sonhos, novas esperanças? A escolha aqui é sua. A escolha aqui está em suas mãos. Atravesse as portas que te prende muitas vezes em um passado doloroso, em um trauma que muitas vezes não faz mais sentido, ou em situações que muitas vezes se repetem, se repetem, se repetem, e você não vê saída, mas muitas vezes a saída está na sua frente, está em pequenas ações que você precisa tomar. E equilibre as suas emoções. A carta da mulher aqui, ela vem falar sobre as emoções, sobre não falar sobre os seus planos, sobre os seus desejos, sobre os seus avanços. Fala em mudar em silêncio, gerar uma nova vida, gerar uma nova esperança,
reconstruir uma nova essência em silêncio. Você com você. Este momento, essa mudança, ela é silenciosa. Ela precisa ser silenciosa. Ela precisa ser interna. Ela precisa ser emocional. Ela precisa vir aqui do coração, do seu chakra cardíaco. Então, comece a fazer essa mudança. Comece a fazer essa transição. E corte tudo aquilo que não for mais necessário para a sua vida, que não for mais necessário para a sua jornada. A foice fala. Chegou o momento de separar o joio do trigo, de arrancar toda essa erva daninha que atrapalha, que envenena a sua jornada, que envenena a sua plantação, que tira a força de tudo aquilo que vocês querem fazer da sua vida, que querem fazer do seu momento. Então, esse semestre que se inicia é um semestre de construção, é um semestre de alicerçar, de reconstruir as suas paredes, reconstruir o seu templo, reconstruir a sua personalidade. Mas para isso você precisa escolher o que você vai fazer com este novo templo, o que você vai colocar ali dentro, o que você vai manter, o que você vai retirar. Mude em silêncio. Comece silenciando a sua mente, silenciando o seu coração, sentindo exatamente as suas mudanças e corte todo o mal pela raiz. Não leve nada que não faz mais sentido para essa nova jornada, para este novo momento. E a vitória virá. A cruz fala sobre a transformação e a transmutação de toda essa energia, de todo esse momento. Então, reconstrua a sua base e tenha certeza que coisas boas virão, momentos bons virão, energias positivas estão sendo criadas para vocês. Agora eu vou tirar 6 cartas, uma para cada mês desse novo semestre, e vamos ver e sentir qual a energia de cada mês. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E a partir desses meses, vamos construindo a nossa leitura. Então, começando aqui com o mês de julho, o mês de julho começa pedindo um movimento. Ele começa pedindo que você saia do seu porto. Nenhum navio sai do seu porto sem um destino pré-determinado, sem uma razão. Então, tudo que vai tem que voltar. Então, crie propósito para você neste segundo semestre, neste mês de julho. Crie o propósito. Ou seja, o que você vai deixar ir, o que você vai deixar ir, o que você vai manter. É aquela história que eu falei no começo da nossa leitura. Quais os materiais você vai utilizar para a sua reconstrução, para erguer a sua base, para erguer o seu meio de subsistência? Quais as forças que você vai colocar nesse início de mudança? Vamos dizer que julho é o início da sua trajetória, o início do seu momento. Quais forças que você vai colocar? Você vai se desesperar? Você vai ser pessimista? É escolha sua. Mas lembre-se, tudo tem um porquê, tudo tem os seus espinhos, tudo tem o seu momento de ser. Portanto, comece a navegar por essas águas misteriosas que estão surgindo à sua frente a partir de julho, colocando força de vontade, força vital, e não se espelhando ou paralisando nos primeiros espinhos que apareçam. Deixa esse mês florir, deixa esse mês desabrochar na sua frente, deixa esse mês recomeçar, para que assim, agosto, você possa ter
a sua dualidade. Enquanto julho fala que será um início de trajetória, agosto passará a ser aquele mês de transição, aquele mês de sair da sua sombra, do seu lado escuro, dos seus medos, do seu pessimismo, para o seu brilho, para a sua jornada. São fases. Lembra da fase da lua? Uma hora ela está minguante, uma hora ela está cheia. Então setembro será esse mês de transição, será esse mês de olhar para o céu, entender a fase da lua e seguir etapa por etapa do seu planejamento, colocando em prática tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja. Não sendo ingênuo, não tendo medo de arriscar. Lembre-se, setembro é o mês dos herês. Eles estão protegendo, eles estão trazendo essa energia para vocês. Eles estão trazendo essa energia da alegria, da renovação, da magia, para que vocês possam ressignificar todas essas mudanças que esse semestre está trazendo para vocês e principalmente trazendo a força necessária para continuar a jornada. Não adianta sair do porto e no meio do caminho largar o navio à deriva. Então, setembro ele vai ser um mês de transformações, de transições, de elevações com energias positivas, energias de renascimento e fluidez. Então vamos trazer essa fluidez para dentro de cada um de nós. Setembro. Setembro já será um mês de planejamento. Será um mês de sair, muitas vezes, somente da estagnação. Porque muitas vezes é tendência do ser humano começar um processo de mudança e parar no primeiro mês, nos primeiros dias. E aqui ele pede: não fique estagnado, não fique somente olhando. É um momento de planejamento, é um momento de olhar para você, é um momento de ação, é um momento de arregaçar as mangas e partir para a ação, para a caça. A raposa fala sobre isso, sobre estratégias, planejamento, sobre atacar no melhor momento necessário. Então, outubro fala sobre esse arregaçar as mangas, colocando tudo aqueles planejamentos, todas aquelas mudanças em prática. Tudo aquilo que você quer em prática. Não ficar paralisado frente às dificuldades. É sair do ninho. Os pássaros, alegria, vibração, determinação. Pássaro, ele não fica parado muito tempo em um determinado lugar. Ele é liberdade, ele é agilidade. Então, mês de outubro pede agilidade, pede foco, pede força de vontade para cada um de vocês. Vamos colocar em prática nossos sonhos e nossos desejos. E não se envenene. A cobra mostra aqui que muitas vezes a tendência é de irmos nos interiorizando, criando aquele envenenamento do pessimismo, das mágoas, dos ressentimentos, porque fizemos uma escolha errada. Dane-se pela escolha errada. Escolheu errado? Mude o foco. Muitas vezes não erramos o caminho na estrada e o GPS recalcula a rota. É isso que temos que fazer diante de uma escolha errada. Não ficar chorando, choramingando, nos punindo, nos culpando. Fizemos errado, escolhemos errado, recalculamos a rota e partimos para uma nova escolha, para uma nova jornada, para um novo direcionamento. Então a cobra ela fala: não se envenene, não se rasteje pedindo as coisas, se projete, siga em frente, avance sem medo, recalcule a rota de vez em quando, mas siga sempre em frente. E se for necessário retroceder um pouquinho, não tem problema. Os pássaros sempre voltam para o ninho. Eles sempre voltam para a origem. Lembra de como os pássaros agem no inverno? Eles migram para o lugar mais quente para se reproduzir e depois voltam para o seu habitat natural. Então é isso que nós precisamos fazer em tempos de turbulência. Muitas vezes migrar para lugares mais calmos
e voltar depois para o nosso habitat. Outubro. Já outubro será o mês da realização. O mês da luz. É o mês em que o sol estará brilhando para cada um de nós. Então começamos a nossa trajetória lá em julho. Transformamos a nossa vida, seguindo o curso da vida, respeitando as transformações, as transições. Começamos a colocar a mão na massa. E essa luz começa a brilhar, o sol começa a abrir, o céu começa a acender à nossa frente. As nossas escolhas estão certas, as nossas esperanças estão chegando. Mas para isso precisamos mudar o nosso mental, retirar essa névoa que não permite que nós vejamos o nosso brilho interior acendendo, a nossa essência evoluindo. E precisamos, sim, sair da nossa zona de acomodação. Tirar aqueles pensamentos limitantes, aqueles pensamentos intrusos que muitas vezes nos limita, nos paralisa, não permite que sigamos em frente. Então, novembro pede: retire todos os pensamentos limitantes, acredite na sua força e permita que você volte a brilhar em tudo aquilo que você quer e deseja na sua vida. Novembro. Novembro fala sobre novas esperanças, novos planejamentos. E novembro, então, será um mês onde nós começaremos a trazer uma nova trajetória, uma nova roupagem para tudo aquilo que nós queremos. É um mês em que nós precisamos voltar a planejar. Planejar o quê? Planejar como serão as energias para o próximo ano, o que nós vamos querer manter e o que nós vamos querer mudar, ou o que nós vamos começar a querer fazer de diferente em 2027. Então, novembro ele pede planejamento, ele pede um olhar mais afinado no que deu certo em 2026 até outubro e depois começamos a planejar. É aquela fase da lua onde começamos a minguar, quando ela começa a chegar na lua nova. É colocar os pés no chão e começar a entender que você quer mudança no segundo semestre, mas essa mudança não vai começar aqui em novembro, não. Ela já começa lá na frente. Você já devia ter deixado seu navio sair. Você já devia ter começado a fazer as mudanças. Você já deveria ter planejado o que você vai começar a transformar na sua vida, para que o sol volte a brilhar em outubro e assim você, em novembro, tenha essa força de planejamento. Então, aqui não é mais um mês de estagnação, de cansaço. É um mês de equilíbrio, de foco e mostrar para que você veio. E não tenha medo de recomeçar. Muitas vezes precisamos recomeçar. Muitas vezes precisamos traçar novos objetivos, novas metas e novos horizontes. Não fique paralisado perante a isso. Siga em frente. Seja você. Cumpra aquilo que você veio fazer na Terra. Cumpra o seu propósito de vida. Dezembro. Dezembro será o mês da racionalidade. Um mês onde você vai olhar para dentro de você e entender o que mudou. Quem você era lá em janeiro de 26 e quem você se tornou em dezembro de 26. Quem você quer levar para janeiro de 27. Não é um mês de muitas ações, mas é um mês de você racionalizar e olhar para dentro de si, entendendo tudo de mudanças que você teve. Quem você se tornou nesse momento. É um mês de refletir mês a mês. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Das ações que você fez. Sem se cobrar, sem se punir. É um mês em que nós precisamos ser
amigos nossos. É um mês que não precisamos bravejar caso não tenha dado certo, caso não tenham ocorrido grandes mudanças. Seja leve com você, seja racional. Lembre-se, a emoção usamos lá na frente. Usamos quando começamos aqui no começo da nossa leitura, falando sobre manter o equilíbrio, manter as emoções fortes e firmes. E se reconecte. Vá para 2027 reconectado. O ano termina com a nossa reconexão. Se fizermos tudo certinho, se planejarmos, iniciarmos a nossa mudança, transformarmos a nossa existência, planejarmos tudo o que nós queremos, permitindo que o sol volte a brilhar, mudando o que precisa ser mudado, focando nos nossos objetivos e principalmente recalculando a rota quando precisamos. Quando chegarmos aqui em dezembro, vamos estar inteiros, vamos estar conectados àquilo que nós queremos e desejamos. Então essa foi a leitura. Eu vou tirar agora aqui o conselho final. Baralho, conselho final para quem chegou até aqui, para quem chegou até o final desse vídeo, um conselho final. Não fique preso nos espinhos. Vejam a carta do buquê novamente. O buquê ele fala sobre florir, sobre o renascimento, sobre a maciez das pétalas das flores. Você não dá um buquê para uma pessoa que você não gosta. Você não dá flores para uma pessoa que você não gosta. O buquê ele representa despedidas ou ele representa alegrias, celebração? Mas você vai dar o buquê de despedida para entes queridos, para pessoas queridas. Você vai dar o buquê para pessoas queridas, para pessoas que você quer bem, para pessoas que você ama. Então, ame-se, ame-se quem está à sua volta, ame quem está construindo a sua existência, a sua essência com você. Permita o seu crescimento. Não vai ser fácil esse semestre, mas no final você terá uma vitória muito grande. Você terá a sensação de missão cumprida. Lembre-se, mude em silêncio. Faça a sua trajetória em silêncio. Converse com você. Interiorize-se. Traga a sua força interior para dentro de si. E comece uma nova existência, comece uma nova jornada. Cortando todo o mal pela raiz, cortando tudo aquilo de desnecessário que a vida traz para você. Observem, lá no começo, pediu para separar o joio do trigo. Saiu a carta da foice. Saiu a carta da foice. E no encerramento, sai a carta da foice novamente. Então, reflitam nesse segundo semestre o que vocês precisam deixar ir. Quem dentro de você precisa morrer para que um novo eu renasça, para que uma nova esperança renasça. Quais sonhos você precisa deixar morrer, que você precisa deixar ir embora para que novos sonhos venham? Qual versão de você quer mudar? Qual aqui você vai ceifar e qual você vai deixar crescer, evoluir? É uma reflexão para um semestre. Salve esse vídeo, assista novamente, assista mês a mês para que você não perca nada disso que fomos conversando durante essa jogada, durante essa leitura. Então, para encerrar, aquela cartinha que traz sempre aquele conselho que complementa a nossa leitura. Então, lembrando, se vocês quiserem uma leitura individual,
personalizada voltada para a sua energia, na bio do perfil ou na descrição, tem o meu contato, reserve já seu horário e vamos fazer a sua leitura. A carta da chave. Não foi por um acaso. A nossa leitura começou com a carta da chave. A chave da solução de qualquer obstáculo está em suas mãos. Toda atitude deve ser tomada com base na reflexão, revisão de conceitos ultrapassados, flexibilidade e justiça. A aprendizagem adquirida com as dificuldades deve formar o alicerce da sabedoria para a tomada da decisão, de novas decisões. Essa carta da chave, ela nos trouxe essa reflexão sobre as escolhas que nós precisamos ter, as escolhas que nós vamos fazer, e entender que escolha é construção, que lá no início veio a energia para o semestre da reconstrução, de construir bases fortes e sólidas, mas que precisamos escolher o que vamos colocar nesses alicerces, o que vamos transformar da nossa vida e da nossa existência. Então vamos entender que nada é por um acaso. Essa leitura, esse aconselhamento deixou claro para cada um de nós que vamos precisar ter paciência, que vamos precisar colocar a mão na massa, que vamos precisar entender muitas coisas. De tudo, vamos precisar entender que muitas vezes precisamos deixar velhos hábitos, deixar velhos sonhos e principalmente velhas personalidades, tirar máscaras que não fazem mais sentido na nossa vida e seguir em frente. Então este foi o conselho de hoje. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até uma nova oportunidade.